toda quinta-feira, nós sempre levamos as pessoas a palavra de Deus. Todo o ensinamento que é dado, nós levamos as pessoas ao apego, a se apegarem, não a uma instituição, não a uma religião, mas levamos as pessoas a se apegarem em Deus, se apegarem na palavra de Deus. Porque quando a pessoa se apega em Deus, na palavra de Deus, então a pessoa está garantindo que o futuro dela será um futuro de paz, de alegria, de felicidade conjugal, de felicidade familiar, de prosperidade, de saúde e, acima de tudo, porque ela se apegou na palavra, que significa se apegar em Deus. Então a pessoa, ela tem o Espírito Santo, tem a salvação. E é justamente sobre isso que nós vamos falar, o futuro, para que você não seja imediatista. Então nós vamos ler 2 versículos bíblicos que nos traz um exemplo do que nós estamos falando. 2 versículos bíblicos. Primeiro é Gênesis 25, 31. Gênesis 25, 31 fala sobre Jacó, e Gênesis 25, 32 fala também sobre Jacó e o irmão dele, Esaú. Só para fazer um contexto, para que as pessoas entendam melhor o que nós vamos ler, até hoje ainda, por exemplo, nós temos nosso filho, tem 22 anos. O nosso filho, ele nunca vai dormir sem antes vir até nós e pedir bênção, né? Ele vem até mim, bênção, pai. E eu falo, Deus te abençoe, meu filho, boa noite. Ele vai até você e fala, bênção, mãe, e você o abençoa. A bênção vinda do pai e da mãe no passado era muito mais forte do que é hoje. Quem tinha direito à bênção do pai no passado, quem tinha direito da bênção, a bênção do pai no passado, era o filho mais velho, o primogênito, era o filho mais velho, o primeiro que nascia. A bênção do pai no passado, na época de Abraão, Isaac, Jacó, na época bíblica, a bênção de Deus, que vinha através da bênção do pai, a bênção que vinha através do pai no passado, dava direitos ao filho mais velho, dava direitos ao filho primogênito. Então não era só uma bênção, um dito verbal, Deus te abençoe, meu filho, não. Quando o pai abençoava o filho mais velho, ele tomava o lugar do pai. Quando o pai morria, então o filho mais velho, ele era o líder da família, ele era o líder dos outros irmãos, ele era o líder daquele lugar, e ele também herdava maior parte na herança, ele também herdava maior parte nos bens que tinha aquela família. Então, o direito de primogenitura era esse direito de ser abençoado pelo pai, quando o pai estava para morrer, ou quando o pai estava muito velho. Então ele passava a bênção que estava sobre ele para o filho mais velho, para o primogênito. E o filho mais velho herdava a bênção que vinha de Deus, o filho mais velho herdava a bênção que vinha de Deus, e não só a bênção que vinha de Deus, ele se tornava o líder daquela família, e também era o que tinha direito a mais herança, a mais bens, a mais riqueza do que os outros filhos. Jacó e Esaú, eles nasceram juntos, eles eram gêmeos.
Diz o texto sagrado que Jacó e Esaú, antes de nascer, eles brigavam no ventre da mãe. E quem nasceu primeiro foi Esaú. Diz o texto sagrado de Gênesis, você pode ler, que quando Esaú nasceu, Jacó estava segurando o calcanhar do irmão. O irmão nasceu primeiro, Esaú nasceu e Jacó, ele nasceu segurando o calcanhar do irmão. Então, Esaú, ele era o filho mais velho porque nasceu primeiro. E Jacó era o filho mais novo. Só que o que nós vamos mostrar agora, mostra que Esaú, ele não tinha visão do futuro. E Jacó, mesmo sendo o filho mais novo, ele tinha visão do futuro. E o texto sagrado mostra que Jacó, ele era agricultor, enquanto que Esaú era caçador. E Esaú saiu para caçar e não conseguiu caçar nada. E quando Esaú chegou em casa, a mãe de Jacó e Jacó haviam preparado um cozinhado, haviam preparado um alimento muito gostoso, um cozinhado de lentilha. E aí diz assim, eu vou ler o versículo 31 de Gênesis 25, diz assim: então disse Jacó falando com o irmão Esaú, então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. Então quando Esaú voltou da caça, e ele não havia pego nada, ele estava faminto, muito faminto. Normalmente quando um homem nessa época ia caçar, às vezes ele levava 1 dia, 2, 3 dias, ele ficava 3 dias fora em busca de uma caça. Então Esaú chegou com muita fome, ele chegou da caça sem a caça e com muita fome. Lembre-se, Esaú era o primogênito, ele tinha o direito da primogenitura, da bênção do pai, da herança do pai. Jacó não. E quando Esaú chegou morrendo de fome, Jacó fez uma proposta para ele: eu te dou quanta comida você quiser, eu te dou comida com uma condição: você passa para mim a bênção que vem de Deus através do nosso pai. Você passa para mim a bênção que vem de Deus através do nosso pai. Olha só a resposta de Esaú. Diz assim o versículo 32 de Gênesis 25, diz assim: e disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então, Esaú disse assim: olha, eu estou morrendo de fome, eu estou à beira da morte, de tanta fome, do que me servirá a primogenitura se eu estou morrendo de fome? E ali Esaú pegou o direito que ele tinha de ser o primogênito, de receber a bênção de Deus vinda através do pai, de receber todas as bênçãos decorrentes da bênção de Deus que vinha através do pai. Ele jogou tudo isso fora para resolver um problema que ele estava naquele momento. Qual era o problema? Ele estava com fome. E porque ele estava com fome, então ele jogou fora o direito de ser o primogênito para poder comer. E o que nós vemos hoje? Por que nós estamos pregando isso, Suzana? Nós estamos pregando sobre isso justamente porque é o que nós temos visto nos dias atuais. As pessoas, elas não olham para o futuro, as pessoas não olham para o amanhã, as pessoas não olham para o futuro, as pessoas, na sua maioria, elas são imediatistas, não apenas pessoas de fora, pessoas que não vivem da fé, mas até pessoas que estão dentro das igrejas, elas são imediatistas.
Vamos dar alguns exemplos. Quantas pessoas que hoje elas sofrem no amor, quantas pessoas que hoje elas sofrem no casamento, por quê? Porque muitas pessoas casam devido à situação que elas vivem. Então tem mulheres, tem moças que elas pensam assim, eu vou me casar com o primeiro que aparecer. Por que ela pensa assim? Eu vou me casar com o primeiro que aparecer. Porque muitas das vezes ela está morando dentro de uma casa onde não tem condições. Às vezes tem 3, 4 irmãos, irmãs, o pai é alcoólatra, tem irmão drogado, aí tem o desemprego, aí tem miséria. Então, devido àquela situação de miséria, aquela moça pensa assim, eu vou me casar com o primeiro que aparecer para sair de dentro desse inferno, para sair de dentro dessa casa. Então a moça vai e se casa, ela não se casou da maneira que precisa se casar, tendo a direção de Deus. Ela não averigou direito quem é a pessoa que ela estava se entregando. Ela só pensou em resolver o problema naquele momento, e aí ela vai e se joga nos braços. Ela sai de um inferno e ela não percebe que ela está se jogando em outro inferno. E muitas vezes a mulher, tanto a mulher quanto o homem, eles são instintivos, né? É uma pessoa que ela vai pelo instinto da carne dela, se apaixonou por aquele homem, e hoje o mundo dita isso, né? Você gostou dele, isso que importa, ele gosta de você, ele está apaixonado por você, né? Então a pessoa ela burla regras, e ela se entrega a um amor louco, uma paixão louca, e aí depois ela cai de paraquedas no inferno. Sem medir as consequências. Sem medir as consequências, por um instinto, porque ela se sentiu atraída pela beleza daquele homem, pela conversa, porque o homem é caçador por natureza, então para ele conquistar a caça dele, ele tem uma boa conversa. É difícil um homem se relacionar bem com uma mulher se ele não tiver uma boa conversa. O homem, já por sua natureza, ele tem essa boa conversa, ele sabe conquistar, ele sabe o que a mulher quer, ele sabe as palavras que ele pode colocar, as promessas que ele pode fazer. E a mulher, por mais que estejamos no século XXI, a mulher cai, porque se entrega ao instinto. E por se entregar ao instinto, ela não está olhando para o futuro. Não olha para o futuro. Não está olhando para o amanhã. Ela olha para o desejo dela de hoje, porque ela quer hoje. Ah, eu quero, ele gosta de mim. Aí, unido a isso, eu estou vivendo esse inferno aqui, então eu vou ter uma vida melhor com ele. E une as coisas ao redor e ela se entrega àquilo. Aí a consequência vem. Essa questão de ser imediatista, quer dizer, às vezes, como nós já falamos, a moça, a mulher, ela olha que ela está vivendo dentro de uma família que é toda destruída. Então ela tem o pai e a mãe que brigam, ela tem irmãos drogados, é a miséria. Então ela pensa, eu vou me casar porque eu me casando eu vou sair desse tormento que eu vivo. Tem outras mulheres, e não só mulher, o homem também. O homem também, às vezes, ele mora dentro de uma casa onde só tem destruição, e ele pensa, eu vou arrumar uma mulher, eu vou sair de casa, eu vou viver com ela, porque ele acredita que ele arrumando uma mulher e saindo de casa, ele conseguirá ter uma vida diferente do que ele vive dentro de casa com a família e com os pais. E tem outras mulheres que no desespero da solidão, porque a solidão, para quem vive só, quem vive na solidão, sabe o que é isso. É uma das piores coisas que existe, é a solidão. Então a mulher, quando ela tem, a mulher ou o homem, quando eles têm uma oportunidade de sair da solidão, tanto o homem como a mulher, eles não medem as consequências. A mulher conhece alguém e ela vê a oportunidade de morar junto, ela vê a oportunidade de se casar, por viver na solidão. Às vezes a solidão é tão profunda que torna-se uma depressão, e às vezes o homem que aparece tem condições econômicas, então ela vê uma oportunidade de ter uma casa que ela não tem, isso é uma realidade.
Ela vê a oportunidade de ter uma roupa que ela não tem, de ter uma comida que ela não tem, de ter um carro que ela não tem, e tem mulheres que vendo essa oportunidade, que apareceu um homem que tem condições, ela não pensa duas vezes, ela se joga nos braços desse homem. Nós temos visto homens que fazem isso, homens que às vezes não têm nem sequer o que comer, ou que vivem uma vida financeira totalmente destruída, mas aparece uma mulher que tem uma renda boa, que tem uma casa boa, que tem um carro bom, e ele se joga nos braços dessa mulher. E essa situação de querer resolver o problema no hoje, sem olhar o amanhã, de querer resolver o problema hoje, sem olhar para o futuro, faz com que tanto o homem como a mulher acabe se destruindo, a pessoa sai do inferno, ela vai para desculpa a expressão inferno, a pessoa sai de um inferno que ela vive dentro de casa, ela vai para um relacionamento que aparentemente é um relacionamento bom, durante um tempo, alguns meses, às vezes dura um ano, às vezes dura um pouco mais de um ano, um relacionamento até aparentemente bom, mas depois ela olha para trás e ela percebe o seguinte: eu saí de um inferno que eu vivia dentro da minha casa e me joguei no inferno pior. E ainda tem as mulheres, Suzana, que ela vendo que o relacionamento está para ter fim, ela vendo que o marido, ele está frio ou está distante dela, quantas são as mulheres que têm o seguinte pensamento: eu vou trazer um filho, vou trazer uma criança, e então a mulher se deixa engravidar, e deixa vir um filho, achando que o filho vai aquecer o amor, o que vai trazer um amor maior no relacionamento, e que aquele filho vai segurar, ou vai resolver aquele problema que ela estava vivendo, onde o marido dizia que iria embora, que iria deixá-la. Então ela vai engravida e traz uma criança, achando que aquela solução, aparentemente uma solução para aquele problema, ela não olhou o futuro, e aquilo só complica mais o relacionamento. E eu ouso dizer que ainda existe um outro grupo. Existe aquele grupo que não sai de casa, mas que no afã de resolver os problemas, porque hoje existe muito isso, as pessoas não se casam, elas se juntam, né? Se amigam. Ela tem uma relação amigável. Então, ela está ali, vivendo um problema, um inferno dentro de casa, pai e mãe brigando, irmão, aquele inferno que a pessoa vive dentro de casa, aquele monte de problema. E aí ela conhece um rapaz, gosta dele, gosta da aparência dele, namora com ele, tem sexo com ele. O que tem ele vir para dentro da minha casa? Pelo menos vai me aliviar um pouco os meus problemas. Ela não pensa na consequência, ela não pensa assim: olha, deixa eu ver primeiro quem ele é, deixa eu ver quem é a pessoa, quais os planos dele, o que ele quer para o futuro, o que ele pensa da vida em si, para depois pensar em se relacionar com ele. Mas não, o que a pessoa faz? Não, vou trazer ele para cá, a gente está se dando tão bem, né? A gente se dá bem assim na conversa, quando a gente se encontra a gente se dá bem, no sexo a gente se dá bem, então, não tem problema eu me juntar com ele. Aí ela se junta com aquele homem, leva às vezes ele para dentro de casa, ou ela vai para dentro da casa dele, e aí a gente tem, a pessoa tem a impressão que a princípio está tudo bem, mas depois a mudança chega de caminhão. Porque aí vem as consequências daquele relacionamento impensado. Vem as consequências, porque aquele homem tem o seu passado, ela tem o passado dela, e aí junta aquilo, vira uma bola de neve. Quer dizer, ela já tinha problemas dentro de casa sem aquele homem, mas ela botou ele de forma inconsequente, e aí ela não sabe o que vai acontecer no futuro, porque ela tinha um problema e agora ela passa a ter 2 problemas. Se vem filhos, 3 problemas, porque aí ela tem que criar a criança com o marido que tem problema com ela e mais a família. É o que nós chamamos a atenção, evidentemente, que filho nunca segura relacionamento. A prova é o que está acontecendo em todos os lugares. Mulheres que têm 3, 4, 5 filhos, muitas vezes é um filho de cada homem diferente, e cadê os homens? Cadê o marido? Então, filho não segura. O que nós temos, o que nós cremos é que você tem que tomar uma decisão de buscar a pessoa, você que não tem ninguém, de buscar a pessoa por meio da fé. Por meio da fé.
porque tanto você que não tem ninguém, tanto você que é só, como os casados que também têm problemas, porque nós falamos bastante até agora, dando exemplo mais de quem não tem e quer investir de maneira imediata para resolver um problema que acarreta vindo em um caminhão de outros problemas, como a minha esposa falou. Então, nós demos esses exemplos, mas também tem os casados que querem resolver o problema que tem no casamento também de maneira imediata. Então existe aquela esposa que ela não quer investir no relacionamento. Ela tem um marido que às vezes é grosso, ou que às vezes agride verbalmente. Ou então a mulher tem um marido que ela percebe que ele não é totalmente fiel, ou não é fiel, porque não existe meio infiel, não é fiel, mas existe uma família, existe uns filhos, e o pensamento que vem muito rápido na cabeça da mulher, eu vou me separar. A separação é uma solução imediatista. Por quê? Porque a senhora vai se separar, por mais que essa esposa, Suzana, seja uma das mulheres que diz assim, eu vou me separar, eu não quero mais saber de homem, eu vou me separar, eu vou ficar só. Só que na sua maioria, a maior parte das mulheres que sofrem, que tem esse pensamento de se separar e ficar só, depois de um tempo só, 6 meses, 1 ano, 2, aquela mulher muda de pensamento, ela já não quer mais ficar só, e então ela já começa a partir para um outro relacionamento. E o que nós observamos, nós que fazemos palestras, nós que ensinamos, nós que atendemos muitas mulheres, muitos casais, o que nós observamos? Que aquela decisão imediatista de separação fez com que ela se separasse, aí as consequências, se tem 2, 3, 4 filhos, são que os filhos ficam com trauma, porque os pais se separaram, a mãe vai para um lado, o pai para o outro, e os filhos ficam com traumas. A consequência na vida futura dos filhos é que eles também vêm se separar. Aí a mulher vai, com aquela decisão imediatista da separação, depois ela procura uma outra pessoa, e nessa de procurar uma outra pessoa, ela consegue outra pessoa, que ela lá na frente irá viver os mesmos problemas e até piores, os mesmos problemas e até piores do que os problemas que ela tinha com o primeiro relacionamento. Então a gente observa que decisões imediatistas só trazem problemas no futuro. Então tanto quem não tem ninguém, como quem tem um relacionamento, essa pessoa tem que tomar a decisão de partir para a fé para resolver. Tanto a pessoa que não tem ninguém, ela deve partir para a fé, para a vida com Deus, para resolver o problema dela e não ser precipitada. Como a pessoa que tem um relacionamento com problema, ela também deve partir para a fé, para que ela com Deus no relacionamento, no casamento, ela venha buscar a solução. Tem um versículo que diz em Hebreus 10, 38, que diz assim, o meu justo, quer dizer, a pessoa que é de Deus, o meu justo viverá. Esse viverá é futuro, ele vive e viverá. Então, o meu justo viverá pela fé. Essa é a principal parte que eu quero lhe mostrar. O meu justo viverá pela fé. E se retroceder, quer dizer, se desistir, nele não se compraz a minha alma. Quer dizer, Deus, ele não pode ter alegria em quem desiste. Aí diria quem está nos acompanhando, mas o que é fé? Será que a fé é frequentar uma igreja, é ser religioso? Será que fé é muita oração, é conhecer toda a Bíblia, ler a Bíblia várias vezes? Será que a fé, a fé são orações longas? O que é fé? Fé. Tudo que nós falamos, frequentar uma igreja, ter uma religião, frequentar uma religião, ler toda a Bíblia, ler a Bíblia, fazer orações,
isso não significa fé, isso pode ser apenas religiosidade. A pessoa é religiosa. A fé, segundo Hebreus 11, versículo 1, a fé diz assim: ora, a fé, olha só, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de coisas que não se veem. Então, a fé é a certeza, ouça por favor, a fé é a certeza, fé é certeza do que se espera, e a convicção de fatos que não se vê. Então, quando a pessoa, Susana, vive pela fé, ela deixa de ser imediatista, ela deixa de querer buscar solução rápida, de resolver um problema rápido, sem perceber que na verdade ela não está resolvendo o problema, ela está se jogando em outro problema. Por quê? Porque a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então a fé é uma certeza, a fé é uma certeza. Então a mulher tem um marido alcoólatra, um marido brigão, um marido nervoso. Se essa mulher é uma mulher de Deus, ela se libertou, ela entregou a vida a Jesus, ela passou a viver pela fé, ela recebeu o Espírito Santo, e ela vive pela fé. Então, porque ela vive pela fé, ela não vai tratar o marido como o marido trata ela, porque ela entende que ela tem que tratar o marido, mesmo ele sendo uma pessoa que vive ao avesso da vida, mas ela vai tratar o marido como se fosse Jesus, mesmo ele alcoólatra, mesmo ele brigão, mesmo ele nervoso. Então ela não vai ter o pensamento de separação, ela não vai ter o pensamento, eu vou largar esse homem e vou arrumar outro. Ela vai investir no relacionamento, o homem, ele investe no casamento quando ele vive pela fé, porque a fé é o quê? É a certeza de coisas que se esperam. Então a mulher, ela trata o marido, hoje, sendo alcoólatra, brigão, nervoso, ela trata ele como se ele fosse Jesus, porque ela não vive aquilo que ela vê naquele momento, ela já está vendo pela fé o marido dela transformado, ou o marido já vê pela fé a esposa dele transformada. Eu acho que para essa pessoa que está nos acompanhando entender o que significa fé, se a pessoa não tem noção do como assim, vou crer numa coisa que eu não vejo, que eu não toco, que eu não enxergo. Então a pessoa tem que pensar assim: quando a pessoa estuda, ou quando ela busca um trabalho melhor, né, uma condição financeira melhor, o que ela faz? Ela faz um investimento. E esse investimento, não existe emoção nele, existe razão. Então, peraí, eu vou me formar porque eu quero ser um engenheiro. Então, ela vai atrás de estudar, de se empenhar, porque ela quer ser um engenheiro ou uma engenheira. Então, ela está usando a fé. Ela está visualizando lá na frente uma renda maior, um carro melhor, uma casa melhor, uma vida melhor. Então, ela não se importa, que você falou que não tem sentimento, ela não se importa com o fato de estar cansada, ela vai estudar. Ela não se importa com a dificuldade, com o emprego que ela está ganhando hoje, um de ter que pegar 2 ônibus para chegar na faculdade, de ter que chegar em casa meia-noite, depois da faculdade, no outro dia acordar às 5 da manhã, porque ela está visualizando lá na frente. Futuro. Um dia eu serei um grande engenheiro e eu não vou precisar fazer tudo isso que eu estou fazendo hoje. Então, é fácil a pessoa entender. Por que é fácil ela entender no que se refere ao comercial, ao financeiro, e não é fácil ela entender no que se refere à vida amorosa? E até a familiar. E até a familiar. Quando se trabalha em cima da mudança de um filho, de uma filha, quando se trabalha em cima da mudança da mãe, do pai, da família num todo. Viver pela fé é você não olhar para o hoje, é você olhar para o futuro, você olhar para o amanhã. É o que Jacó fazia, mesmo sem saber, porque ele não tinha, ele sofreu muito também. Se a pessoa lê aí Gênesis,
ela vai ver a história de Jacó, ele sofreu muitas consequências, mas a intenção, quer dizer, a decisão dele, eu quero a bênção que vem de Deus através do meu pai, fez com que ele alcançasse essa bênção. Mas se perguntasse para Jacó, depois de tudo que ele viveu, quando ele lutou lá com o anjo, no Val de Jaboque, que ele recebeu de Deus um novo nome, se perguntasse para ele, Jacó, você voltaria lá atrás e viveria tudo de novo para receber isso que você recebeu? Com certeza ele viveria. Principalmente pelo encontro que ele teve com Deus nesse vale de Jaboque. Ele viveria. Mas Esaú, qual foi o final de Esaú? Ele foi um homem feliz, casou com mulheres que só trouxe dor de cabeça para ele, só trouxe problema para ele. Por quê? Porque a decisão que ele tomou era pelo hoje. Eu estou com fome agora, eu vou resolver meu problema de fome. Ele não pensou no amanhã. Amanhã eu preciso da bênção de Deus. Amanhã eu preciso de Deus na minha vida. Não, ele não valorizou aquilo. E muitas são as pessoas que estão até nos acompanhando e ouvem isso e não valorizam a bênção de Deus sobre ela. Deus querendo se manifestar, Deus querendo mostrar para ela, olha, vai por aqui, vai por ali, coloca o teu futuro na minha mão, confia em mim. Use a fé, confie em mim. Você não tem fé para tantas outras coisas, tenha fé em mim. Então, você tem o seu marido, mas eu não gosto mais dele, eu não amo mais ele. Há quanto tempo você tem olhado o seu marido com maus olhos? Há quanto tempo você só vê os defeitos do seu marido? Há quanto tempo você só aponta os defeitos dele, o que ele tem que mudar, ao ponto de você ter ficado cego e não conseguir enxergar os seus defeitos e não conseguir enxergar o que você tem que mudar como mulher? De repente o senhor é quem diz, mas eu não gosto mais da minha esposa, eu não sinto mais amor por ela, eu não sinto mais atração por ela. Sim, mas há quanto tempo o senhor olha para os defeitos dela? Há quanto tempo o senhor olha aponta os problemas que ela traz, os defeitos dela? E há quanto tempo o senhor tem estado cego ao ponto de não conseguir olhar para si mesmo e ver tudo que tem que mudar? Por isso que o mundo é o inferno que a gente vive. Porque o mal age há muito tempo em cima da destruição de casamentos. E quando o mal destrói o casamento, ele destrói a família. E quando o mal destrói a família, ele destrói a sociedade. Você vê como a minha esposa falou no começo, ninguém mais quer casar hoje, as pessoas querem só morar juntos. E às vezes a pessoa ela é tão inconsequente nessas decisões, que às vezes a mulher, a gente atende e a gente vê isso, a mulher é uma boa esposa, é um bom marido, ele está ali, poxa, ele é um bom homem, mas ela está tão cega no que ela quer, nas decisões que ela está tomando para ela, imediatistas, instintivas, que ela quer aquilo ali, ela quer um amor hollywoodiano, aquele amor que não existe, que ela acaba destruindo um relacionamento que teria tudo para dar certo. Quantas pessoas a gente atende, olha, esfriou o nosso amor, mas o amor esfriou porque cada um tomou a decisão de olhar só para si. Exatamente. De não olhar para o outro, de não investir no outro. E às vezes a pessoa tem justificativas para dizer que nunca amou. Que nunca amou. Mas porque não quis. Sim, mas o que a gente sabe que por detrás de tudo isso existe o diabo. Existem os espíritos imundos. Vou dar um exemplo que eu até já dei em reuniões que nós fazemos aqui. Uma vez eu atendi um casal, ele tinha 71 anos e ela tinha 70. E eu estava atendendo esse casal de idosos, esse senhor e essa senhora, e ele começou a chorar como uma criança, ele chorava de soluçar. E eu perguntei assim, o senhor está chorando por quê? Aí ele disse assim, 50 anos de casados, 4 filhos e vários netos. 50 anos de casado, ele casou com 21 e ela tinha 20. E ele chorava que nem criança. Eu perguntei, o senhor está chorando por quê? Ele disse assim, é que eu não amo a minha esposa. Olha só, um senhor de idade, 50 anos casado, chorando na minha frente no atendimento, ele disse, é que eu não amo a minha esposa. E ela começou a chorar também. Olha só, eu perguntei assim, mas por que o senhor não ama a sua esposa? Aí ele falou assim, eu nunca amei. 50 anos casado. Alguém vive com alguém 50 anos sem amar? 50 anos casado. Aí eu perguntei assim, mas por que o senhor não ama e nunca amou? Olha só,
ele disse assim: eu não casei por amor. E o senhor casou por quê? Ele disse: porque eu engravidei ela. E eu não casei com ela por amor, eu casei porque eu engravidei ela. Mas vamos mostrar aonde que o mal age, porque o mal age. Aonde que o mal age? Onde é que o mal agiu na cabeça dele? O mal agiu na cabeça dele, alimentando sempre esse pensamento: você não casou por amor, 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 você casou porque ela engravidou, você engravidou ela. Então, porque ele alimentou esse pensamento inspirado pelo diabo, ele não conseguiu descobrir o amor. Ele não conseguiu descobrir o amor. Porque imagine 50 anos de casado, 4 filhos, vários netos, quantas coisas lindas o casal não viveu. Quantos momentos maravilhosos o casal não viveu para que tivesse surgido o amor nele. É normal casar sem amar, dá para dizer que é normal casar sem amar. Não é normal continuar sem amar, porque a convivência do casal vai fazer surgir o amor nele por ela, nela por ele. Mas o mal implantou um pensamento nele que o escravizou por 50 anos. Por 50 anos, e tem mulheres assim, mulheres que estão com o marido e têm esse pensamento: eu nunca casei por amor, eu casei para sair de casa, eu casei porque eu engravidei. E aí alimenta esse pensamento às vezes, e porque alimenta esse pensamento, não consegue ver os bons adjetivos, as qualidades, não consegue ver as boas qualidades, e aí o amor nunca surge. Por quê? Porque alimenta um pensamento que não casou por amor, e tudo isso é viver sem fé. Sim. Tudo isso é viver sem fé. Eu acho que a pessoa pode se resumir a 3 coisas, né? A pessoa tem que pensar na decisão que ela está tomando. Ela está tomando uma decisão todos os dias, da hora que a gente acorda até a hora que nós nos deitamos, nós tomamos decisões. E essas decisões refletem na nossa vida. Há uma consequência para cada decisão. É a primeira coisa que a pessoa tem que pensar. E se ela não consegue tomar decisões por N motivos, porque ela já sofreu, porque ela não aprendeu, porque ela não sabe, porque ela já cansou de dar murro em ponta de faca, então eu vou ceder à proposta que está sendo me dada. Eu vou passar a tomar decisões pela fé. E para que você consiga tomar decisões pela fé, você tem que estar na dependência de Deus. Isso é pensar no futuro. E você estar na dependência de Deus exige-se o que minha esposa falou, uma decisão. Qual a decisão? De você se pôr em pé e de você pegar a sua vida e colocar no altar. O altar simboliza a vontade de Deus. Então você pega a sua vida e coloca no altar, você pega a sua vida e coloca dentro da vontade de Deus. E passa a viver dentro da vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus. E porque você passa a viver de acordo com a palavra de Deus, você aprende a viver pela fé. Você aprende a agir, porque o Espírito Santo, ele vai transformar teu interior, vai tirar o vazio, vai tirar o mal, vai encher você dele. O Espírito Santo vai tomar posse do teu ser, vai te fazer uma mulher sábia ou um homem sábio. E uma vez você tendo essa direção do Espírito Santo, você viverá pela fé, e pela fé tudo é possível.